Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e essa é a playlist 100 questões para o Enem. No vídeo de hoje você vai assistir a resolução de uma questão de química de prova antiga do Enem e no final do vídeo tem um mapa mental que ajuda os seus estudos para as provas de química dos vestibulares mais importantes do Brasil. Vamos dar uma olhada? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você acabou de chegar por aqui, se inscreve no canal para você receber notificação de quando sair os próximos vídeos das próximas questões que vão ajudar você a resolver um montão de exercício antes da prova do Enem. Vamos à questão do dia. A questão de hoje é a questão número 45. Ela foi retirada da prova do Enem de 2014 e o enunciado nos trouxe a seguinte pergunta. A formação das estalactites depende da reversibilidade de uma reação química. O carbonato de cálcio, CaCO3, é encontrado em depósitos subterrâneos na forma de pedra calcária. Quando um volume de água rica em CO2 dissolvido infiltra-se no calcário, o minério dissolve-se, formando o íon cálcio e o íon bicarbonato. Numa segunda etapa, a solução aquosa desses íons chega a uma caverna e ocorre a reação inversa, promovendo a liberação de CO2 e deposição do carbonato de cálcio, de acordo com a equação química apresentada a seguir. Temos a equação, o ΔH e a referência bibliográfica. E a pergunta agora, considerando o equilíbrio que ocorre na segunda etapa, a formação do carbonato será favorecida pelo... Lembra que nessa tela você pode pausar e tentar fazer sozinho. Na próxima tela começamos a resolução e vamos à próxima tela. Nessa tela, a questão está aqui, eu preciso reconhecer o tipo de questão aqui, e o tipo de questão que eu tenho aqui é uma questão de equilíbrio químico. Especificamente, nós vamos falar aqui de deslocamento de equilíbrio químico. Para isso, vamos pegar algumas informações no texto. Olha só, está falando da reação de reversibilidade, típica do equilíbrio químico. Aqui eu tenho as flechas mostrando que a reação é reversível, que faz com que a gente conheça melhor ainda que é um equilíbrio químico. Além disso, temos aqui o ΔH positivo, significa reação direta endotérmica, e eu tenho aqui pergunta, a formação do carbonato será favorecida pelo... Vamos procurar o carbonato. Vou tirar uma informação aqui, mas vamos achar ele aqui, ó. Tá aqui, ó, o carbonato é esse aqui. Então, o que nós temos aqui? Deve ocorrer a reação que vai para o lado do carbonato. O carbonato está do lado direito. Então, por isso que eu vou dizer que deve ocorrer a reação direta. Então, nós vamos julgar os itens, julgar as alternativas para ver quando é que a reação vai para o lado da direita, da reação direta. Observando os itens, alternativa A, diminuir a concentração de OH-. O OH- não está no equilíbrio, esse OH- não participa da reação, não é o íon comum e nem reage com nenhum desses daí. Então, o OH- não influencia nesse equilíbrio, não é o item A. Avaliando o item B, aumento da pressão do ar no interior da caverna. Quando você aumenta a pressão, você favorece o equilíbrio químico deslocar para o lado de menor volume gasoso. Quando você olha na equação inteira, só tem gás do lado dos produtos. Então, nesse equilíbrio químico, se eu aumento a pressão, vai para o lado de menos gás, que é o lado dos reagentes, que tem 0 moléculas gasosas. Então, aí não seria para o lado direito, mas sim para o lado esquerdo. Cancelamos a alternativa B também. A alternativa C sugeriu diminuir a concentração do bicarbonato no meio. O bicarbonato está do lado esquerdo. Se eu diminuo uma substância do lado esquerdo, tem que ir para o lado esquerdo, que é o que eu não quero, que é o que vai para o lado direito. Por isso, cancelamos a alternativa C. A alternativa D sugeriu aumento da temperatura no interior da caverna. Quando você aumenta a temperatura numa reação que está em equilíbrio, o seu equilíbrio será deslocado para o sentido endotérmico. E o sentido endotérmico é o sentido direto, como a gente pode ver nessa reação aqui. Observa, ΔH positivo significa que a reação direta é endotérmica. Então, nessa reação, se eu aumentar a temperatura, eu desloco o equilíbrio para o lado da endotérmica, que é a reação direta. Por isso, essa é sim a nossa alternativa correta. Esse é o nosso gabarito. O que a gente tem que fazer é sim aumentar a temperatura do interior da caverna, porque aí o equilíbrio é deslocado para a endotérmica, que é a reação direta, como está indicado aí nesta questão. Vamos ainda testar a alternativa E, que disse aumento da concentração do gás carbônico. Se a gente aumentar a concentração do gás carbônico, que está aqui, o equilíbrio é deslocado no sentido a gastar, portanto vai deslocar para o lado esquerdo, portanto está errado
Não é essa a nossa alternativa correta, porque a correta é a alternativa D. Vamos ao mapa mental de deslocamento de equilíbrio químico. Olha só, a gente tem um equilíbrio químico, uma vez que ele é alcançado, ele pode ser perturbado. Uma das coisas que perturbam o equilíbrio químico é a variação de temperatura. E a ação perturbadora que eu posso causar é ou aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura. Quando você aumenta a temperatura de um sistema em equilíbrio, esse equilíbrio é deslocado no sentido endotérmico. Quando você perturba a temperatura, diminuindo a temperatura, você desloca o equilíbrio no sentido exotérmico. Essas são as maneiras de você perturbar o equilíbrio com relação à temperatura. Esse mapa mental vai incluir apenas temperatura, mas para deslocar o equilíbrio, você pode mudar também concentração e pressão. Esta questão abordou temperatura, por isso o nosso mapa mental foi de temperatura. Esse é o fim do mapa mental de hoje e é também o final dessa questão. Se você acabou de chegar aqui nesse canal, se inscreve no canal, aperta o joinha, faz uma marcação nos vídeos que você já está vendo, deixa um comentário, aperta o joinha, não sei, faz alguma marcação para você saber que essa questão você já viu, porque afinal de contas já tem uma playlist de 100 questões, vou deixar ela indicada aqui. E estamos montando essa nova playlist com 100. Se você fizer toda essa playlist, até a prova do Enem você vai ter feito 200 questões de química de prova antiga do Enem. Faz alguma marcação para você saber o que você já viu e continue estudando para as provas de química do seu vestibular do final do ano. Eu espero vocês para a próxima questão e até mais.